Está entrando no ar a Rádio do Futuro. Marcão, vou contar. O quê? Vou contar. Não mostra. Vou contar. Não faça isso. Vou contar sim. Não conta. Deixa eu contar, Marcão. Então conta, Tá coçando aqui. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O pessoal aqui agora há pouco... O pessoal tá fazendo bagunça. Cadê o pessoal todo ali? Ô, pessoal! Pessoal! Alô, pessoal, agora há pouco... Vou contar a história aqui. O pessoal agora há pouco tá fazendo uma tremenda zona aqui, uma bagunça do caramba aqui. Por quê? Teve aumento? Porque teve aumento, entendeu? Nós passamos de... Ó, basta dizer uma coisa que todo mundo já sabe, entendeu? A rádio é primeiro lugar. Acabou! Não tem pra ninguém! É isso aí! É número 1! Acabou! É momento histórico! Daqui a pouquinho tem mais meia hora só de música, mais um nosso top, tem William Tucci. Não money, não love. Agora uma coisa é primeiro. A número 1! Cidade. Ora, meus amigos, bom dia, sejam tão bem-vindos a mais um Memórias da Cidade. Hoje, com um dos locutores que praticamente dispensa apresentações. Não, ele foi, na altura, foi uma das caras mais conhecidas da Rádio Cidade. Está aqui já a pentear-se. Gente com o cabelo grisalho, se calhar é mais difícil de o reconhecer. E barba, então. E barba, exatamente. Mas vocês podem estar a ver, então, hoje o meu convidado é o Beto Camurça. Beto, bem-vindo, antes de mais, aqui ao canal. Obrigado por este bocadinho que tiraste para estarmos aqui à conversa e a recordar os tempos da rádio Cidade. Tu, então, imagino que tenhas memórias do Caneco. Muitas, desde a entrada até a saída. Basicamente, eu fui quase dos últimos a... Ora, estavas então a dizer, tu foste dos últimos a sair, então, e a apagar a luz? Basicamente isso. Quando eu entrei na rádio foi em 92. Eu cheguei em Portugal em 91, em 92 fui para a Rádio Cidade e sim, fui quase dos últimos a sair em 2003. Na verdade foram os que restavam ainda na rádio, não é? Os locutores que ainda restavam, e basicamente fui dos últimos a sair e dizer bye bye cidade, bye bye. Já não era mais bye night, era bye bye cidade, bye bye. Olha, e tu quando vieste para Portugal, vieste logo para vir trabalhar para a rádio? Não vim para trabalhar para a rádio, vim para uma outra rádio que nasceu na época, em 91, na Margem Sul, por intermédio do Marcelo Neves, que tinha saído na época da Rádio Cidade e que queria fazer um projeto semelhante à Rádio Cidade. Aí ele ligou para o Brasil e contactou o Marcelo Braga, que já o conhecia, tinham trabalhado juntos, e o Braga disse para mim, olha, acabaram de me ligar da rádio, quer ir para Portugal? Eu comecei a pesar tudo, nunca até então tinha pensado em sair do Brasil, mas lá vim para cá, peguei o avião, cheguei aqui e fui para Margem Sul, para a Rádio Mundial na época. Fiquei lá durante um ano. Durante esse tempo, o Kiko Oliveira me ligou e outras pessoas ligaram, vem para cá, vem para cá, vem para cá, mas eu tinha uma palavra dada de ficar um ano na Rádio Mundial, fiquei um ano exato, e foi depois, em 92, passado um ano, que eu fui para a Rádio Cidade. Tu na Rádio Cidade fizeste muita coisa. Eu lembro que tu fizeste locução, fizeste a apresentação das festas, não foi? Ainda no outro dia estava a falar com o Paulo Bola isso, chegaste a fazer as festas nas escolas. Isso então deve ser aí toneladas de histórias para contar. Fizeste... Tem bastante coisa. O que eu fiz na Rádio Cidade? Quando cheguei à rádio, comecei a fazer locução. E não fazia locução na Rádio Cidade amadora, eu fazia locução na Rádio Cidade Porto, que era gravado, entretanto era gravado como se fosse exatamente ao vivo. Nós gravávamos com alguma antecedência, mas com a hora certa, com tudo exatamente igual. E depois era enviado, na época era DAT, era enviado o DAT para o Porto e lá passava a emissão como se fosse ao vivo. E era mesmo como se fosse ao vivo, absolutamente não tinha pausa, não tinha interrupção, não tinha nada. Não tinha como editar nada. O que saía ia para o ar do jeito que saía. Passado algum tempo, comecei a fazer o estúdio de Lisboa. Depois veio para cá o Marcelo Braga, que já tinha trabalhado comigo em São Paulo, numa rádio chamada Transamérica.
e aí mudou a rádio completamente. Até a Rádio Cidade, quando eu cheguei, ainda tinha futebol, ainda tinha uma série de programas que não fizeram parte depois da reestruturação da rádio, quando o Marcelo Braga veio. Quando ele chegou, trouxe também o irmão Marcos Braga, trouxe mais algumas pessoas, e aí mudamos a Rádio Cidade por completo. A Rádio Cidade passou a ser aqui, o que nós já fazíamos na Transamérica, lá em São Paulo. Aí começou o Eletricidade, e outros programas vieram a partir daí. O Eletricidade, que eu fazia aqui, era um programa que mostrava basicamente novidades do dance music, não é? Tanto músicas portuguesas como não portuguesas. Depois comecei a fazer outras coisas, como Decadence, que era um programa que rolava sexta-feira à noite, com músicas dos anos 70, 80 e 90. Já foi uma prévia do que já é uma prévia do que é antigas. Exatamente. Eu adorava essa altura das músicas, gostava muito do dance music dessa época, então fazia o Decadence. Fazia também um programa chamado Transa Louca. Esse programa era uma loucura, a gente fazia perguntas muito estúpidas e as respostas tinham que ser também muito estúpidas. Só que depois, em cima das respostas, haviam comentários gravados, já que nós tínhamos, que colocávamos nas respostas. Então aquilo era uma sacanagem, de verdade. E depois, a partir daí, veio o projeto de fazer o Eletricidade nas escolas. O Bola fez comigo isso, na época, acho que foi em 94 ou 95, se eu não me engano. Fizemos muitas escolas pelo país inteiro. Depois, passamos também a fazer o Eletricidade nas discotecas. Fiz com o DJ Jorginho também o Super Mix, e com a Vani, na época também. Fizemos o Super Mix pelo país inteiro em discotecas. Então, fizemos, sim, muita coisa ao longo do país todo. Eu conheci o país inteiro por trabalhar na Rádio Cidade na época. Eu ainda me lembro de ir a uma das festas, pelo menos que vocês fizeram lá numa das escolas de Évora. Não me lembro se foi na secundária. Acho que foi na secundária em Évora. Deve ter sido a secundária, sim. Que eu ainda me lembro de ter arranjado maneira de furar, porque eu não andava lá na escola, ter arranjado maneira de furar para ir a uma das vossas festas. Olha, e as melhores memórias que tu tens deste tempo? Tu fizeste carradas de coisas, portanto... o Eletricidade, eu digo que era um programa que eu gostava bastante. Esse, por acaso, eu lembro, gostava bastante. E isso, por exemplo, a nível de CDs, as compilações de idade, aquilo vendia que era uma coisa parva. Eu lembro-me que isso era tipo dupla platina e por aí em diante. Eu lembro-me que os Eletricidade, aquilo era uma coisa estonteante a nível de vendas. Eu comprei muitos. Quase todos os anos normalmente saía um. Na época, quando os Eletricidades eram lançados, quase que eles eram já esperados no lançamento, não é? Porque traziam algumas das novidades. Depois, como tinham os remixes, que o DJ Jorginho que fazia na época os remixes para o Eletricidade, os remixes que iam para o disco. Eu fazia aquilo que era colocado no ar, fazia um DJ set para sábado de 2 horas e depois o programa durante a semana que não era misturado, né? Mas sim, esse disco era quase que esperado, né? Todos os anos saía um Eletricidade, um deles tem até a capa de um carro que era meu. Eu tinha um Mini, aqueles antigos, e um deles, inclusive, tem o meu Mini na capa. E sim, houve muitas duplas e triplas platinas com esse disco. Houve também com Cidade by Night, também saiu disco, também saiu disco do Decadence. Acho que são os três mais fortes, os 3 programas mais fortes que tiveram disco. Teve um Cidade da de 10 também, que eram 10 músicas na rádio seguidas, sem intervalo comercial. Fizemos um disco também no Cidade da de 10, mas foi só um. E houve um do sarcófago também, não houve? Sim, também houve um sarcófago. Sim, houve um sarcófago também, é verdade. Houve um sarcófago também, até tinha esquecido já. É porque o Decadência e o sarcófago eram mais ou menos semelhantes. A diferença era a múmia, né? E um veio a seguir ao outro, não foi? Acabou o Decadence e veio o sarcófago a seguir. Foi o contrário. Foi o contrário. Primeiro foi o sarcófago,
que foi exatamente quando o Marcelo Braga chegou para fazer um programa que nós já fazíamos, né, em São Paulo, o Sarcófago. Então, depois que acabou o Sarcófago, aí eu comecei o Decadência. O Sarcófago, se eu não me engano, tinha 1 hora só, e o Decadência não, eram 4 horas. A diferença básica foi daí. Era mas isso. o Sarcófago foi primeiro. E depois tinhas a parte humorística no Sarcófago, com a múmia, e tinhas... Exato. Pronto, tinhas essa eu ainda me lembro, tinhas a parte humorística do E Sarcófago. a múmia era exatamente o Marcelo Braga, por isso que quando ele foi embora depois, acabou o Sarcófago. O Marcelo ou o irmão? O Marcos? Não, acho que era o Marcelo. Os dois faziam, na verdade, né? Tanto um como o outro faziam. É só, sabes o que é que eu estou a perguntar? Porque eu vou entrevistá-los aos dois. Anda a tentar arranjar isso. Podes tentar cá trazer. E assim, pronto, já ia pô-los a imitar a voz da múmia, a ver se eles ainda se lembravam. Sim, a voz da múmia, como é que era? Alô, animais! Alguma coisa mais ou menos assim. Pronto. Também não lembro. Mas a ver, por isso é que eu estava a perguntar qual deles é que era. Porque, por exemplo, eu sei que o Marcos fez uma coisa que eu tenho estado a pôr agora no meu TikTok, que tem estado a sair relativamente bem, que era o Fogo no Ganso. Lembras-te? A paródia ao jogo do Ganso, que era o Fogo no Ganso. Sim, tinha também ele fez também com a Sandra, minha esposa, ele fez também a Dona Orca, que era uma paródia da Dona Olga. A Amiga Olga. Amiga Olga. E aí eles fizeram Amiga Orca. Né? Era o Marcos e a Sandra que faziam isso, sim. Não, houve várias paródias. Inclusive, uma coisa curiosa que existia na rádio, e isso eu gosto de relembrar de uma maneira saudável, é que havia uma enorme competitividade. Entende? Todas as pessoas que estavam na época na rádio eram muito capacitadas, essa é que é a verdade. Eu acho que talvez o cara que mais tenha tido comigo esse comportamento de embate, mas que foi saudável, foi o Big Beto. E aí eu lembro que a primeira coisa que nós fizemos juntos foi as Olimpíadas do Barcelona. O nome não tem muito a ver agora, né? Mas que é isso? É porque as Olimpíadas em 92, acho que foi em 92, foram em Barcelona. Então nós fizemos uma paródia, um sketch de humor chamado As Olimpíadas do Barcelona. Barcelona. Então a curiosidade aqui é que havia muita competição entre as pessoas que trabalhavam. O Big era extremamente bom a escrever, tem um humor muito peculiar, muito dele. Eu tinha a minha forma de escrita e o meu humor também, e nós competíamos muito para quem fazia isso ou quem fazia aquilo. Tanto assim foi que depois, com músicas, que eu fazia algumas versões de músicas para tocar na rádio, ele fazia outras, mas na verdade não éramos só nós, o Deco também já tinha feito algumas coisas. Portanto, havia ali, na verdade, uma enorme capacidade de muita gente que, em determinados momentos, faziam com que a rádio realmente brilhasse, em alguns momentos ficava assim meio, o que é que vamos fazer? Porque existiam sempre ideias que vinham surgindo. E essa competitividade, hoje, olhando para trás, eu penso, foi das melhores coisas que a Rádio Cidade teve, porque foi exatamente isso que fez com que a rádio se engrasse dentro de um mecanismo de temos muito para dar, temos muito para mostrar, algumas coisas eram inventadas e criadas aqui, algumas ideias já vinham pré-fabricadas do Brasil, mas a verdade é que naquela época, sem internet, sem nada, tudo aquilo que nós fazíamos, como dar uma vaca... Espera aí, só um segundo. Eu tenho que tirar isso aqui. Estava dizendo o quê? Vou dar uma vaca. Tudo aquilo que nós fazíamos, como, por exemplo, dar uma vaca, fazer as pessoas comerem barata. Isso, por exemplo, é uma memória que eu tenho gigante, que nós colocamos em outras rádios uma publicidade dizendo o que é que você seria capaz de fazer para ganhar uma scooter. Uma scooter não é um prêmio por aí além. Mas nós lançamos essa publicidade em outras rádios sem que estas rádios soubessem que era algo da Rádio Cidade. Isso foi uma coisa que depois muita gente não gostou. Mas aí a nossa ousadia dava para isso.
Então, nós recebemos milhares de cartas de ouvintes dizendo que seriam capazes de fazer determinadas coisas para ganhar uma scooter. E depois escolhemos entre todas, e era por sorteio mesmo, nada era fake, tudo era feito na base do sorteio. Sorteamos uma carta de um ouvinte que hoje é minha amiga, inclusive, dizendo que era capaz de comer baratas. Ora, já que você é capaz de comer baratas, minha querida, então vamos fazer isso. Fizemos no Cascais Shopping, e eu lembro que a avalanche de gente era tão grande, que as pessoas, os seguranças do Cascais Shopping, estavam com medo de tanta gente que iam quebrar aquilo tudo. As lojas, todas as pessoas fecharam as lojas do Cascais Shopping, no piso de baixo, com medo de nunca tinham visto tanta gente. E aquele suspense todo para ganhar uma scooter, o que é que vamos fazer? Ora, nós preparamos baratas de chocolate. Então, as pessoas não faziam ideia do que iam fazer. Então, para alguns foi uma decepção, tipo assim, mas é barata de chocolate, não sei o quê. Só que, peraí, também não podíamos colocar em risco a vida dos ouvintes colocando baratas para comerem, não é? Tanto houve lá a participação, e bem, as pessoas comeram baratas, temos a scooter, fizemos alguém ficar pendurado num paraquedas num helicóptero durante muito tempo para ganhar também um prêmio, ou seja, eram coisas inusitadas. Tiveste a múmia também? Ainda não há tempo de ouvir essa história, não sei se essa é do teu tempo, da miúda que veio dos Olivais, como é que era? O que é que eras capaz de fazer para ganhar mil contos? Ou 1 milhão de escudos? Lembras-te dessa? Em que veio a miúda dos Olivais vestida de múmia até à... De múmia, exatamente. Pronto. Isso está a passar nas tais 24 horas que estão no Saudade. Passa os anúncios a isso, passa a referência a isso. Uma das coisas que eu mais tenho saudade, entretanto, não desmerecendo tudo aquilo que nós fizemos em termos de humor, em termos de passatempos, mas o que eu mais gostei de ter feito na rádio foi um programa chamado Palco da Cidade, onde nós levávamos as bandas para atuar ao vivo no estúdio para os ouvintes da rádio. E eu acho que eu levei todas as bandas que na época existiam para atuar. Pedro Abrunhosa, Quinta do Bill, na época, entre aspas, Sitiados, Chutos e Pontapés, GNR. Se for falar agora, eu vou dizer todos os nomes de bandas, né? Porque isso, para mim, foi das coisas que mais me agradou fazer. Por quê? Porque era a banda tocando ali, fazendo um concerto só para os ouvintes da Rádio Cidade. Hoje, nós vemos isso acontecer, por exemplo, na Mega, na Comercial. Comercial e, tem isso, aliás, ou é Comercial ou é RFM que tem o concerto mais pequeno do mundo. Comercial tem o concerto mais pequeno do mundo, a Cidade coloca cantores para fazer versões de outros cantores, a Mega também tem, mas hoje você, com o advento da internet, tem o NPR, tem Color, tem uma série de coisas acontecendo. O gostoso é você voltar atrás no tempo, 30 anos atrás, e dizer, porra, já fazia isso. Claro, com as bandas portuguesas. Isso é que é muito legal, entendeu? Repara uma coisa, eu ainda no outro dia eu estava a falar nisso com o Sardinha, quando ele fazia o Clube da Insónia, que o pessoal ligava para a rádio. O pessoal ligava para a rádio. Hoje em dia, aliás, ainda hoje em dia, muito poucas são as rádios em que os locutores têm, vamos pôr assim, estaleca para atender um telefonema em direto. Muitas estão agora a começar a pegar nas mensagens do WhatsApp e são selecionadas essas mensagens. Porque fazer aquilo, e não era só o Sardinha, havia mais gente que fazia, do pessoal ligar para a rádio e porem a pessoa em direto na rádio. E estar um locutor do outro lado, consegue jogar com a pessoa, controlar ali a pessoa para não saírem os palavrões, para não sair umas azelhices, para não... Pronto, se uma parvoíce ou outra saía sempre, mas... essa interação com os locutores não vai começando agora a haver, porque não há vontade para um gajo ligar para a rádio e pá, eu gosto muito desta música, lembra-me uma história assim. Eu contaram-me no teu uma história e eu ando com vontade de trazer essa história, conseguir trazer essa história, e não sei se tu te lembras disto. A primeira vez que os Mamonas Assassinas passaram em Portugal
foi na Rádio Cidade, a meio da tarde. Isto foi uma pessoa que me mandou um e-mail a contar esta história. A meio da tarde passaram o vira-vira e disseram: pá, isto é uma maqueta que nós recebemos do Brasil, vejam lá se gostam disto e liguem para a rádio a dizer o que é que acham. E passaram o vira-vira dos Mamonas Assassinas. Foi a primeira vez que os Mamonas passaram em Portugal. E depois acabou por virar o sucesso estrondoso que foi cá em Portugal. Mas a primeira vez, segundo aquela história que me estavam a contar, foi então na Rádio Cidade e pediram às pessoas para ligar para lá: pá, ouçam e liguem para cá, digam o que é que acham. Não só com Mamonas, inclusive nós furamos outras coisas e chegamos a furar uma estreia mundial do Michael Jackson, inclusive. Não foi só Mamonas, foi Mamonas, foi Michael Jackson, foi Madonna e uma série de outras coisas. Havia uma força enorme que hoje, olhando para trás, é que a gente consegue compreender. Aliás, a Rádio Cidade, em 95, foi a única rádio, só foi uma vez que isso aconteceu, mas foi a única rádio que ultrapassou a Renascença em nível de audiência de uma FM. A Renascença, até então, na época, era a rádio mais ouvida do país de longe. De longe. Eu não acompanho agora mais para saber onde é que ela está. Mas eu lembro que naquela época a Renascença era a rádio mais ouvida do país. A Rádio Cidade, analisa, era uma rádio local, não era mais do que isso. A Rádio Cidade era uma rádio local, feita na Amadora, mas com o poder de uma grande rádio. E nós chegamos a passar em audiência, em Lisboa e na área da Grande Lisboa, a própria Rádio Renascença. E era esta força de fazer isso que às vezes fazia também com que as próprias editoras ou alguns contatos que existiam lá fora, um deles inclusive está em Portugal agora, que está vivendo em Cascais, o Julinho Mazei. O Julinho Mazei, ele vivia em Miami, ele tinha contato com coisas que ainda iam sair. E na época do Michael Jackson eu não tenho certeza, eu não estava na rádio ainda nessa altura, mas eu acredito que tenha sido um bocado por intermédio do Julinho Mazei que a rádio conseguiu. Havia os contatos, havia uma série de coisas que convergiam em torno da Rádio Cidade pela força que a rádio tinha. Sim, mas sabes que eu ainda há dias mandaram-me uns áudios da cidade também. Nessa altura, mesmo quando a Rádio Cidade só emitia em Lisboa, e para tu teres uma noção de como o pessoal gostava da rádio, eu ainda não tive um rapaz que mandou os áudios, ele é de lá de cima do norte. Ele pagava aos amigos que estavam em Lisboa para comprarem cá cassetes, gravarem-lhe as cassetes com a emissão toda da rádio, anúncios, tudo, os locutores a falar, ou podia ser que era só música. Não, os anúncios, os locutores, tudo. E depois para lhe mandar para ele para cima, porque era a única maneira que eles tinham de ouvir a Rádio Cidade. E atenção que na altura, só preciso uma cassete virgem, devia custar que 1000 escudos ou coisa assim. Portanto, uma cassete não era necessariamente barata. Uma cassete era uma coisa cara. E ele, a prova é que passado tantos anos ele ainda tem essas cassetes e guarda aquilo religiosamente. Olha, e mandou-me uma fotografia, até para tu veres, mandou-me uma fotografia com a coleção inteira do Eletricidade. Ele tem todos, ainda hoje os tem todos. Os CDs todos que saíram da Eletricidade, ele tem lá tudo guardado de relíquia. Isso você está falando já deve ser anos 90, mas eu sei que nos anos 80, antes da Rádio Cidade ser a Rádio Cidade que fez sucesso, quando ela ainda era Rádio Pirata, qualquer pessoa que vivia em Lisboa, que gravasse as emissões e depois fosse passar férias na Terra e levasse essas cassetes, era o rei da festa, entendendo? Porque levava uma coisa que ninguém lá, por outros lados, tinha acesso. Isso é uma grande verdade. Isso é verdade. Isso não é o gosto que as pessoas tinham pela Rádio Cidade na altura era uma coisa impressionante de se ver. E hoje em dia a gente ainda vamos ouvindo histórias e vamos vendo que dificilmente torna a haver uma paixão tão grande por uma rádio como houve naquela altura, porque nem podias dizer é um locutor em específico, é uma equipa em específico. Não, era o todo. Fosse qual fosse o programa, era o conjunto, era o todo. Depois tiveste a situação, depois começaste a sair
a sair cá para fora para as festas nas escolas. Conta-me lá, como é que foi esse tempo das festas nas escolas? É absolutamente maluco, porque nós tínhamos uma enorme equipe de seguranças que iam montar os pavilhões das escolas. Eu me recordo que os pavilhões das escolas ficavam exatamente como se fossem uma discoteca, com palco, som, luzes, tudo escuro. Era uma coisa assim. Os garotos e as garotas, quando entravam, né, normalmente eram secundárias, na casa dos 16, 17 anos, quando eles entravam no pavilhão, aquilo era a loucura, ok? Era mesmo a loucura. E depois houve mais uma fusão, porque além de fazer isso, nós conseguimos depois também levar alguns artistas. Foi quando os Anjos estavam fazendo um enorme sucesso, Sétimo Céu, Milênio, Excesso, Cláudia, vários daquela época em específico. Então, nós, além de irmos fazer as festas do Eletricidade e não só, também chegamos a fazer outras levando artistas para cantarem uma ou duas músicas, não era mais do que isso. Mas aí é que está, mais uma vez voltar no tempo e analisar. Hoje, todos os meninos, meninas, os putos, todos têm acesso a tudo isso, porque tem um telefone, tem um telemóvel, tem um computador, e que dá acesso, ponto final. Naquela época não existia acesso a absolutamente nada. Tanto é que, na época, os programas de televisão, tanto na RTP1, RTP2, SIC e TVI, existiam vários programas de música portuguesa, exatamente porque era a única forma de ver os artistas portugueses, além da Sol Música, que era já na TV Cabo, e MTV, no caso. Né? Mas esse acesso que nós dávamos também era muito legal, poder levar e trazer proximidade entre os ouvintes, entre os artistas, entre o pessoal da rádio. Então, era tudo uma festa muito grande. Portanto, fazer o Eletricidade nas escolas foi muito top. Como eu disse antes, eu conheci o país inteiro por intermédio disso. Eram festas que matavam literalmente a gente, porque era uma coisa muito cansativa. Eram 3 horas pulando em cima do palco, eu, as bailarinas, bola, mas eram 3 horas ininterruptas, onde a gente estava lá o tempo todo batendo. Eu lembro, essa parte eu lembro, que foi como eu disse, eu ainda cheguei a ir lá embaixo, ainda cheguei a ir a uma das festas, que vocês fizeram lá embaixo, e eram de facto. E lá está a tal história para putos, adolescentes, 14, 15, 16 anos, 18. Era de facto muito, muito, muito porreiro. Há muito Red Bull na cabeça naquela época. Publicidade na Red Bull, atenção. Olha, e depois fizeram também a passagem disso para as discotecas, que estávamos a falar. Passaram também para as discotecas. Com o mesmo sucesso. Não, o nível de sucesso era tão interessante. Foi quando eu conheci um dos melhores, dos grandes disc-jockeys portugueses, que é o XL Garcia. O XL Garcia, nessa época, trabalhava na Póvoa de Varzim, numa discotecazinha pequenininha. E eu lembro que foi talvez até a primeira ou a segunda festa que eu fiz com o Paulo Bola. Foi quando o Marcos... Eu fazia isso com o Marcos Braga. Entretanto, o Marcos, quando foi embora, passei a fazer com o Bola. E eu acho que a primeira festa que a gente foi exatamente em Póvoa de Varzim, nessa discoteca onde o XL Garcia, na época, era residente. Eu lembro que ele veio com o carro dele buscar a gente, coloca no carro, tinha faixa na cidade dizendo: hoje, Eletricidade ao vivo, Beto Camurça, Paulo Bola e não sei o quê. Fomos aos bares conhecer as pessoas. Era assim que nós éramos recebidos, entende? Isso já tinha acontecido, curiosamente, em São Paulo, quando eu trabalhava na Transamérica com o Marcelo Braga. Nós tínhamos um programa lá que era muito semelhante ao que era o Eletricidade aqui, que era, como é que era o nome do programa? Já vou lembrar, ok? Adrenalina. Adrenalina. Esse era o nome do programa no Brasil. E aqui, Eletricidade, ok? E nós já fazíamos o Adrenalina em São Paulo ao vivo, em algumas discotecas.
E algumas discotecas eram gigantes, top, lindas, maravilhosas. E algumas eram em alguns lugares que, porra, dificilmente eu iria se não fosse para fazer a festa. Nós chegamos a ser escoltados por seguranças para entrar na discoteca, para sair da discoteca, entendeu? Tal era o lugar que a gente ia. Mas, cara, tudo faz parte de um currículo que vai crescendo e crescendo e vai dando depois oportunidade de você não só fazer mais, aprender mais, como também acabar dando mais. Foi a partir daí que também comecei a fazer remixes para músicas portuguesas, para músicos portugueses, e eu acredito que fiz, eu e o Giovanni, que é um grande produtor de música portuguesa, nós fizemos remixes para, se não todos, pelo menos 90% na época dos artistas portugueses. Então, pegávamos as músicas... vou dar um exemplo, Filhos da Nação, do Quinta do Bill, que era uma música descida, mas fazer aquilo virar beat dance music, que era exatamente para poder tocar nas discotecas. Eu acho que chegaste a fazer alguma coisa, não sei se era o dos Anjos, eu acho que era o dos Anjos. O dos Anjos também chegou a ter no final, normalmente era sempre das últimas músicas que tinhas a versão remix. Também. Sim. Aliás, para Anjos, até uma outra curiosidade. Eu conheço o Sérgio Nelson ainda antes, né, com o Sétimo Céu, e um dia o Nuno, que também trabalhava na rádio, o Nuno, que depois fundou a NZ, o Nuno virou para mim e disse: artista, quero que você faça uma letra de música. Eu falei, ok. Para quem? Não posso contar. Mas como é que eu vou fazer uma letra de música se você não pode contar quem é? Lá, com o tempo, ele acabou dizendo, olha, é um projeto novo que vai sair, são os irmãos Rosado, que são do Sétimo Céu, o Sétimo Céu vai acabar, e eles vão fazer um disco como Anjos. Eu falei, ótimo, agora sim eu sei para quem é, agora eu posso fazer a tal letra. Aí, passado um tempo, ele me cobra, cadê? Tá pronta? Eu falei, tá pronta, não tinha nada feito. Está feito? Não está nada feito. Aí eu falei, não está nada feito ainda, mas você vai ter isso em mãos ainda hoje. Na época ainda era por fax que a gente mandava as coisas, né? Não havia e-mail ainda, tinha que mandar um fax. Aí eu sei que eu peguei em casa, estava em casa, tranquilamente, comecei a ouvir, e escrevi o Ficarei. A primeira música que lançou Os Anjos, Ficarei, a música é do Sérgio, a letra é minha. Essa foi a primeira música que eu fiz assim que tenha dado uma projeção bastante grande. E por que eu fiz? Porque eu também estava fazendo o meu primeiro disco na época com o rap, Ritmo às Palavras. Sim, não me lembro. Exato. Então eu passava noites na casa do Rodrigo Leal para fazer com ele as músicas. Eu já tinha as letras todas prontas e chamei o Rodrigo. Falei, Rodrigo, vamos jantar, vamos bater um papo. Fomos jantar, como a gente fazia várias vezes. Eu falei, olha, eu quero gravar um disco. O Rodrigo riu. O Rodrigo, a reação dele foi rir. Eu falei, como assim você quer gravar um disco, cara? Você é locutor de rádio. Eu falei, pois é, eu sei, eu sou locutor, mas quero gravar um disco. Eu tenho uma ideia. Eu quero juntar o português luso, português Brasil, e fazer um disco de rap. Aí ele falou, a ideia pode ser boa. Eu falei, então vamos fazer assim. Peguei, tirei um molho de papel que eu tinha comigo já, e falei, tá aqui já tem as letras escritas e tudo. Ele começou a ler e falou, pô, cara, legal. E aí a gente começou a trabalhar, íamos para a casa dele, íamos começar a desenvolver a parte melodiosa, a parte rítmica, e fazíamos ali músicas. Aí a minha primeira maquete, inclusive, foi em cassete, cara. Eu entreguei nas editoras, não havia CD ainda. Portanto, era em cassete que eu fiz chegar às editoras. O primeiro disco eu lancei com a Eni Valentim de Carvalho, me deu um enorme prazer também. Então, tudo aquilo que a gente foi fazendo foi exatamente o quê? O resultado de tudo aquilo que nós já havíamos feito antes, no início do que a gente ia escrevendo para a rádio. Big Beto ia fazendo as coisas, eu ia fazendo algumas coisas, o Deco outras, assim por diante. Juntando tudo depois, isso foi nos dando um portfólio muito grande para conseguir coisas maiores. Depois desse disco, fiz um segundo disco ainda em 97,
e gravei um terceiro disco já solo em 99. Aí eu falei, ok, agora chega, vou cuidar da família, minha filha está crescendo e eu preciso estar, senão não estou, esquece. Era voltas pelo país o tempo todo e das duas uma, ou a carreira dava certo e o casamento não dava, ou o casamento ficava e a carreira, ok, chegou, foi muito bom enquanto durou, mas resolvi fazer a pausa a partir daí, me dedicar a outras coisas. A idade vai passando, sabe, cara, e vai dando também Claro. uma nova forma de pensar, e aí eu comecei a fazer outras coisas e fui deixando. Chega a uma dada altura em que o tempo começa a valer mais que o dinheiro que a gente ganha, não é? O tempo que a gente passa, o tempo que a gente passa com a família, com os filhos, com isso tudo, acaba por valer mais que o dinheiro que a gente possa ganhar a trabalhar. Tu agora, e vamos deixar aqui um bocadinho a rádio, tu agora estás numa atividade um tanto ou quanto diferente, não é? Desde 2013 eu já passei por várias atividades bem diferentes. Pronto, mas neste momento eu sei que tens uma empresa tua. Podes falar agora um bocadinho da tua empresa e podes. Depois eu vou pôr os contactos da empresa aqui, do link da empresa do Beto aqui para baixo, porque também não custa nada agradecer e retribuir com pelo menos um bocadinho de publicidade para quem quiser conhecer um bocadinho mais. Está aqui o link da empresa dele. Mas conta lá, Beto, depois da loucura toda que foi e da correria toda que foi a eletricidade e esses concertos e a Rádio Cidade e o rap e isso tudo, agora estás numa atividade, pelo que eu percebi, bastante mais calminha. Bastante mais. Eu vou chegar até ela fazendo um pequeno subir de degraus, tá bem? Em 2003, quando eu saí da Rádio Cidade, resolvi tirar um ano sabático. Não fiz absolutamente nada. O meu prazer secreto era buscar a minha filha na escola, levar a minha filha à escola e mais nada. Então, eu tirei um ano para estar com as pessoas e fazer somente isso. Depois desse um ano, eu pensei, bom, vamos fazer o que agora da vida? Depois de várias coisas que fiz, tudo começa em 2004 com o Euro. Eu fui o responsável de toda a animação do Fun Park. Foi o primeiro Fun Park criado pela UEFA. Eles queriam fazer uma experiência, mas nem faziam ideia do que iam fazer ainda. Então, criamos o Fun Park numa versão com bailarinas também, que foi muito a exemplo do que era o Eletricidade, e fizemos o Fun Park. Foi um dos melhores trabalhos que eu fiz até hoje, até aquela data. Depois disso, eu tenho uma enorme paixão por dizer que, quando nós fazemos aquilo que amamos, que gostamos, nós não trabalhamos. Nós damos e recebemos em troca. Essa, para mim, é uma grande verdade. Depois disso, eu resolvi, e sempre tive paixão por cozinha, e resolvi me tornar chefe de cozinha. Abri restaurantes, tive restaurante premiado em Lisboa, entre os 100 melhores restaurantes de Lisboa, foi muito bom, maravilhoso. Minha esposa teve um AVC, eu resolvi que também não era aquilo para mim, forma de vida. Abandonei isso e comecei a estudar comportamento humano, comecei a estudar programação neurolinguística, comecei a estudar uma série de coisas relacionadas com a psicologia, com a hipnose, com o rebirthing, que é uma forma de terapia não inclusiva, somente pela respiração. E passei a fazer o quê? Passei a dar às pessoas o que elas precisam. Quando a pessoa chega até nós, dizendo, eu preciso disso, é isso que ela vai levar. Mas ela vai levar o que já tem dentro dela. O que eu ajudo, o que nós ajudamos é resgatar, buscar isso que normalmente as pessoas têm. O Milton Erickson já dizia há muito tempo atrás que quando existe um problema dentro de alguém, também já existe a solução para esse problema. E é uma grande verdade, entendeu? Normalmente, se uma pessoa tem uma fobia, essa fobia vem de algo que está intrinsecamente ligado a ela, tanto quanto pânico, uma série de coisas. Não dá para agora, em tão pouco tempo, falar sobre tudo aquilo que a gente pode fazer. Mas sim, a nossa vida mudou completamente nesse aspecto. Posso dizer que foi uma viragem de 180 graus. Hoje, eu trabalho somente com pessoas em direto, ok? Tanto que eu não faço atendimentos online, não me sinto bem. Eu sinto que não vou dar
o que a pessoa realmente precisa se for um atendimento online. O que, para mim, de certa forma, prejudicial, porque nesse tempo que a gente está vivendo pandêmico, muita gente tem algum receio, mas eu prefiro estar frente a frente, eu prefiro entender o que a pessoa realmente tem. E dá para tratar tanto com a hipnose, como com o rebirthing, como com a PNL, uma série de coisas. Portanto, esse sim é o trabalho que hoje eu faço e que vou continuar. Minha filha enveredou também pela psicologia, minha esposa também vai tirar um mestrado de neuropsicologia. Portanto, a nossa vida está toda voltada dentro desse aspecto. Olha, e como é que se chama a empresa? Eu sei que fica ali para os lados do Saldanha, não é? Eu andei a ver... Exato. Inspire ou Inspire, né? Se falar em inglês, Inspire, Life Therapy and Coaching, ou Inspire, tanto faz. O consultório principal é no Saldanha, mesmo na rotunda do Saldanha, na Avenida da República. Tem outros lugares de atendimento, na Expo, na Margem Sul, mas o principal local de atendimento, sim, é no Saldanha. E é um espaço que, para já, é extremamente central, não é? E muito agradável, onde a gente consegue receber lá as pessoas de uma maneira maravilhosa, porque tudo está preparado, as salas estão preparadas para receber as pessoas com seja o problema que for para resolver. E é lá que a gente faz. E você já vai ficar convidado aqui. Eu não vou dizer a data agora, porque eu não sei exatamente quando é que a gente vai poder estar junto, mas você já vai ficar convidado para saber o que eu faço em loco, ou seja, vou fazer uma sessão de respiração em grupo, muito em breve. E você já está... Sabes que eu até posso aceitar o convite de boa vontade, mas eu vou-te dizer, sabes qual é um dos meus maiores problemas? É não dormir. Eu hoje, por exemplo, tive uma agenda um bocado cheia porque estou a preparar tudo a nível de vídeos para ir de férias. E então, hoje, por exemplo, vou ter 3 gravações destas conversas. Estive a falar antes com o Juninho, agora estou a falar contigo e depois lá mais para a noite vou ter aqui um outro convidado. Que é o Paulo Bola, que eu também já te tinha dito. O que é que acontece? É que eu estive a trabalhar de noite, das 8 da noite às 8 da manhã, portanto eu saí às 8 da manhã, levar o meu filho à creche, a minha mulher ao trabalho, portanto eu também gosto muito dessa parte, desse bocadinho, acho extremamente importante aquilo que tu fizeste durante o ano sabático, só o ir levar a família ao trabalho, aquele bocadinho que a gente passa no trânsito e levar os miúdos à escola, e ir pescá-los, para mim também é uma coisa extremamente importante. E depois de dormir para aí 2 horas, mais coisa, menos coisa, bebi ali 2 cafés e aqui estou fino e fresco a falar. Portanto, há o sério risco de eu te envergonhar se for para uma coisa dessas, porque tu começas a falar em respiração e 3 segundos depois eu já não estou a respirar, eu estou a ressonar, a roncar que nem um desalmado ali, que já estou a roncar profundamente. E acredita que é o mais provável de acontecer. Eu sou aquelas pessoas que, se fosse ao psicólogo e me sentasse lá naquela cadeirinha comprida que eles têm, ela dissesse, olha, descreva-me os seus problemas. 2 segundos depois já eu estava a ressonar. Eu sou gajo que eu já, palavra de honra, eu cheguei a adormecer na cadeira do dentista. Eu acredito. Para mim isso é normal. Eu detesto brocas. Aquela coisinha pequenininha, só o barulho daquilo, eu detesto. E eu até de ir ao dentista um dia que estava tão cansado, que deitei-me e ela começou, vou fazer aqui a anestesia e coisa, e passado um bocado. Ela, você está bem? Eu estou, porque você adormeceu, foi da anestesia. Não, é sono mesmo atrasado, não se preocupe, vá fazendo. Continua. Pronto, mas, eu vou com todo o gosto um dia, mais que não seja, não sei se vou fazer alguma coisa, pelo menos vou conhecer, antes de poder, eu não sou pessoa de estar a criticar ou de estar a dizer, isso comigo não resulta. Não, eu vou conhecer. Mas pode acontecer é passares uma vergonha e eu ferrar lá a dormir. Mas não te preocupes, deixa-me a um cantinho, dá-me uma mantinha e eu faço a terapia toda sozinho. Então vamos lá, eu vou dar uma spoiler aqui. Vou só dizer 2 coisas. Uma, impossível dormir. Ponto final, é impossível dormir. Eu sei porque sou eu que faço e sei o estado em que você poderá ficar. Então, é impossível dormir. E a segunda coisa é algo que realmente você não faz a mínima ideia que seja possível. Mas só para mais ou menos deixar você curioso,
tem pessoas que chegam a ir para a barriga da mãe. Ponto. Pronto, Não conto mais nada. Não conto mais nada. Eu fiz uma live há poucos dias com uma das pessoas que foi respirar e disse ela, e a mãe depois me confirmou, que enquanto ela estava fazendo a sessão de respiração e conseguiu se ver na situação de estar dentro do ventre da mãe, a mãe em casa estava tendo como se fossem contrações. Só para você ter uma base. E depois a mãe me confirmou realmente isso. E aí eu falo, porra, realmente o poder e a força desse tipo de terapia é incrível. Ontem, quando eu falei com você, eu tinha acabado de sair de uma última sessão onde estava respirando com uma grávida. Ou seja, eu faço todo o acompanhamento a partir da 16ª semana até a 37ª, mais ou menos. Todas as semanas, ou de 10 dias, mais ou menos, essa pessoa, ela e outras mães, futuras mamães, vão respirar. E qual é o intuito dessa respiração? É exatamente começar a plantar memórias no feto, porque todas as memórias que nós carregamos na vida já vêm desde o intrauterino. Então, quando se começam a plantar memórias positivas, isso tem uma força muito grande mais tarde na pessoa, nos comportamentos, na forma de ser e nos hábitos que essa pessoa vai ter também. Portanto, há um trabalho que já pode começar ainda na barriga da mãe, e é o que a gente também está fazendo. Portanto, há muita coisa, cara. Se for falar sobre isso, a gente fica aqui... Sempre a aprender. Eu vou fala. deixar os contactos, então, como eu já disse aqui por baixo na descrição do vídeo, por isso Agradeço. ficaram curiosos com esta descrição que o Beto aqui fez. Passem por lá pelos contactos e podem entrar também em contacto com ele. Eu vou deixar lá a página, pelo menos a página do Facebook, que eu sei que já estive a ver. Site tens mesmo? Ou é só a página? Tem um site. Não, tem um site também que tem lá no Facebook, quando entra no Facebook, tem o endereço então, do site. E vamos fazer uma coisa curiosa, já que a Rádio Cidade fazia tantas participações, tantas promoções, aquela coisa toda. Eu não sei se você já fez isso aqui ou se pode fazer, eu vou jogar. Se você disser que sim, fica. Se disser que não, você depois edita, corta e tudo bem. As 10 primeiras pessoas que entrarem em contato, porque viram com o Ricardo essa entrevista, vão ter direito a um desconto na sessão de hipnose ou de respiração. Pronto. Então, já está o desafio. Eu vou deixar ir no vídeo, não tem qualquer tipo de problema. Portanto, se vos interessar o Inspire, se virem que é uma coisa que vos agrada, ou pelo menos que têm curiosidade de conhecer, os primeiros 10 têm direito a um desconto. Não vão dormir. E não vão dormir. Pronto, vá lá, já é qualquer coisa. Olha, voltamos então agora à temática da rádio. Já passaram uns anos valentes. Como é que tu vias a Rádio Cidade hoje em dia? Achas que continuava a ser um projeto de número 1? Achas que... Ou seja, vamos pôr a coisa assim. A Rádio Cidade acabou. Temos aí o projeto site Saudade de Cidade. Vamos imaginar que isso passava por uma rádio. E atenção que eu vou tornar a referir para quem estiver lá em casa. Estamos só a imaginar. Eu não tenho nada a ver com o projeto da Saudade de Cidade, ok? Mas é mais fácil explicar assim para quem está desse lado. Vamos imaginar que a Rádio Cidade voltava a ser rádio através do projeto Saudade de Cidade ou não. Como é que tu vias a Rádio Cidade hoje em dia e se achas que continuava a ser um projeto de sucesso ou era só mais uma rádio a lutar para sobreviver? Vamos lá, eu vou dizer o que eu acredito, ok? É uma crença muito minha essa. A Rádio Cidade, na altura em que ela deixou de existir como Rádio Cidade e passou a ser Cidade FM, foi já uma coisa construída para que a rádio fosse chegando a um ponto onde tivesse que mudar. Se nós pararmos hoje para ouvir as rádios, muitas rádios fazem coisas que nós já fazíamos há 30 anos atrás. E fazem muito bem feito. Okay? Eu, por exemplo, sou ouvinte da rádio comercial porque eu consigo me identificar com artistas com música ao vivo, com algumas coisas que eles fazem. De vez em quando até converso com o Pedro Ribeiro
sobre ideias e outras coisas, e eu acredito que hoje o que a Rádio Comercial está fazendo é o mais próximo daquilo que nós fazíamos naquela época. Fazer uma rádio hoje, uma nova Rádio Cidade, pode dar resultado? Claro que sim, desde que não seja a mesma rádio que foi há 30 anos atrás. Até porque a diferença hoje dos ouvintes é gigante. Naquela época, tinha que se gravar a fita cassete para levar para a terra, porque não havia. Hoje, em qualquer lugar, com ou sem uma rádio, você está ouvindo a rádio. E é em qualquer lugar mesmo, não só dentro do país, mas em qualquer lugar do mundo. Se uma rádio hoje surgisse para fazer o que a Rádio Cidade fazia, ser alternativa, ser maluca, colocar ideias para fora que as outras não façam, ser irreverente e ter as pessoas certas trabalhando, obviamente que, sendo com brasileiros ou não sendo com brasileiros, dá todo o resultado, crença minha. Se for feita com brasileiros, entretanto, acho que pode dar um resultado diferente. Porque nós passamos, durante esses últimos 30 anos, inclusive, Ricardo, por uma fase onde os brasileiros eram... E depois passamos uma fase onde você ouvia um brasileiro e já colocava de lado. Houve uma certa época em que o brasileiro não era muito bem quisto no país. E hoje já voltou novamente a ser. Hoje eu vejo... Hoje estamos assim mais ou menos, porque também já tens, e eu vejo isso às vezes nas redes sociais, também já tens por parte dos brasileiros, parece que há ali um ódio que o ouro que os portugueses roubaram, mas continuamos a ver muito brasileiro que diz que virem para Portugal para vir ganhar dinheiro não resulta, mas para terem qualidade de vida, sim, aqui conseguem ter qualidade de vida. Depois, assim, eu estou aqui há 30 anos, e já vi uma série de brasileiros de várias classes chegarem a Portugal. Primeiro vieram os dentistas e publicitários, depois vieram os locutores da rádio, depois veio Edilberto Lima colocar a televisão de uma forma diferente. Depois começaram a vir brasileiros para a construção da Expo 98, do Euro, dos estádios, da Ponte Vasco da Gama. Esses ficaram largados e voltaram, a grande maioria voltou. Depois começou a vir uma nova leva de brasileiros com dinheiro para aplicar, com dinheiro para investir, e hoje você tem um número gigante de brasileiros. Aliás, a maior comunidade estrangeira hoje em Portugal, ouso dizer que seja brasileira. No princípio, quando eu cheguei aqui, o consulado do Brasil só tinha um guichê. Hoje tem 10, com filas gigantes, e nem todos são atendidos todos os dias. A quantidade de brasileiros é gigante, mas são de todos os tipos, tanto aqueles que fazem entrega de comida na sua moto, como aqueles que são donos dos restaurantes, como donos de grandes lojas, como donos de hotéis, tem de tudo, ok? E essa é a grande vantagem hoje. Hoje não há essa discriminação diferente pela diferença, porque também o país cresceu muito nesses últimos 30 anos. Você não vai se lembrar pela sua idade, mas quando eu cheguei em Portugal, Lisboa era uma cidade quase que abandonada, a céu aberto. Okay? Hoje não. Hoje, onde era a lixeira, temos a Expo, onde antigamente havia carros abandonados, temos a Praça do Comércio, bem arranjada. Hoje, Lisboa é maravilhosa. Só que eu falo de Lisboa porque eu vivo aqui perto, mas não é só Lisboa, todo o país cresceu muito com isso. Sim. Na época, para ir ao Algarve, nós tínhamos 8 horas de fila para chegar ao Algarve. Hoje você tem autoestrada, que vai tranquilamente. Portanto, o país mudou, as pessoas mudaram, a forma de ser e de estar dos portugueses mudou, tanto com quem veio de fora, como com aqueles que foram para fora e viram um mundo diferente e depois voltaram. Então, uma rádio cidade hoje, ou algo parecido, funciona, desde que seja feita para os moldes que estamos vivendo no mundo em que vivemos hoje. Tu achas que eu tenho uma ideia extremamente oposta, entre aspas. Não é extremamente oposta. Sim, tínhamos que fazer uma rádio moderna e volta para os dias de hoje. E já não podia passar, por exemplo, sem
uma coisa que a Comercial e a RFM fazem muito, que é a componente em vídeo, se for preciso uma live stream durante uma grande maioria do dia, para até permitir às pessoas ver o que é que se passava dentro do estúdio, em certas alturas, não sei o quê. Mas acho que uma rádio, a Rádio Cidade mantida quase nos moldes em que nós temos hoje em dia em M80, estás a ver? Ali com música até os anos 2000, 2000 e pouco, ou seja, uma rádio quase para a malta da minha idade, não é? Nascido nos 80s e nos 90s, que ainda se lembra da Rádio Cidade. Eu acho que porque logo aí fazia uma diferença, percebes? Porque rádios modernas, rádios jovens, tu tens todas, não é? E basta ver, tens a Cidade FM, que é moderna, é jovem, mas relevo praticamente, lá terá o seu público-alvo, mas o poder será zero. Se fizermos a rádio hoje, se fizéssemos hoje a rádio, do jeito que eu estava falando, e depois dentro dessa rádio, com a web, Rádio Cidade 80, início, Rádio Cidade 90, Rádio Cidade Brasil, Rádio Cidade, seja o que for. Sim, copiar o formato, isso era quase copiar o formato da Comercial com as múltiplas web rádios. Exato, ou seja, você pode fazer uma rádio para buscar o grosso da audiência, que tem que ganhar dinheiro, a rádio tem que fazer dinheiro, e depois você pode abrir também um enorme leque de rádios, cidades, ou seja o que for, e que você aí sim vai buscar, como você mesmo disse, todos aqueles que foram às festas do Eletricidade. Faz uma rádio chamada Eletricidade dentro da Rádio Cidade, faz uma rádio Decadência dentro da Rádio Cidade, e assim por diante. Dá para fazer tanta coisa hoje, dá para fazer o que você quiser, dá para escolher, simplesmente dá para fazer tudo o que quiser hoje. Essa é a grande verdade. Dá para fazer uma rádio palco da cidade, por exemplo, dentro do formato da rádio, só pela web, onde as pessoas vão só ouvir músicas em versões ao vivo, originais dos cantores, artistas que vêm à rádio e fazem. Dá para fazer muita coisa, essa é a verdade. Mas então achas que poderia ter futuro? Pronto, era uma coisa que poderia ter futuro. Claro que pode, sem dúvida alguma. Claro que sim. Olha, não sei se há mais alguma história que queiras contar. Nós já estamos com 1 hora de conversa quando é boa, segue. Pronto, eu já disse, as conversas quando são boas, isto a gente vai seguindo. Mas há mais alguma história, mais alguma recordação que tu queiras contar? Nós já tivemos aqui um bom bocado à conversa. Mais alguma memória que te lembres, queiras contar? As memórias são inúmeras. As memórias são inúmeras. Memórias mais agradáveis, memórias mais duras, memórias, por exemplo, eu falei agora há pouco de ir para o Algarve. Hoje é rápido, quando antigamente se levava 8 horas. Eu lembro que eu cheguei a fazer também a patrulha da cidade. E cheguei a sair de Lisboa para ir para o Algarve, depois de fazer emissão, e ainda enfrentar 8 horas até chegar ao Algarve, para depois, no outro dia, estar lá fazendo a patrulha. Isso foi uma coisa curiosa. Eu passei bons momentos em tudo aquilo que fiz dentro da rádio. E eu acredito que tenha feito de tudo dentro da rádio, desde programação musical em alguns programas, como os programas fora da rádio, nas noites, nas escolas, nas patrulhas. Mas uma das coisas que eu acho que pode fechar a nossa conversa é exatamente essa dedicação que as pessoas tinham. Não era só para ganhar uma camiseta ou uma t-shirt, nesse caso, não era para ganhar a raspadinha, que teve um ano que a gente fez também a raspadinha, não era só para ganhar os prêmios, era ganhar troféus que eles guardavam com carinho, como você disse agora há pouco, dessa pessoa que tem a coleção do Eletricidade. E esses troféus as pessoas realmente guardavam com muito carinho. E o que eu acredito que possa ser legal para fechar a conversa nossa, não é falar sobre algo em específico, mas sim agradecer ao carinho que durante tantos anos as pessoas tiveram, sem ver uma imagem. Na época a gente não via as imagens dos locutores, apenas imaginávamos como será que eles são, não é porque era só voz,
mas o carinho, a dedicação e durante tantos anos eles foram realmente muito carinhosos conosco. Eles guardavam a Rádio Cidade, não só na cassete, mas também no peito, no coração. E esse carinho eu vi inúmeras vezes, como eu digo, nas patrulhas. Imagina você no Algarve, em pleno agosto, temperatura de 35 graus, e pessoas numa fila gigante para receber um prêmio, um troféu. Mas não porque o prêmio fosse uma coisa maravilhosa, mas era um troféu para guardarem e dizerem: eu tenho isso porque eu ganhei da Rádio Cidade. E esse carinho só se devolve com carinho também. Portanto, eu acho que para fechar, o mais agradável é relembrar esse carinho tão grande que nós recebemos durante todo o tempo. Até os próprios os autocolantes da cidade se colavam na parte de trás do carro e esse... Ainda existe, hein? Ainda existe. Eu passei, eu tive para tirar fotografia, mas não consegui, que estava a conduzir. Eu passei por um Opel Corsa, daqueles já bem antigos, com o autocolante lá, já meio queimado do sol. Disse: ia bem, ali vai um fã. Olha, Beto, vou-te dar os últimos minutos e tens o tempo que quiseres. Se quiseres deixar agradecimentos, beijinhos e abraços, chapadas e palmadas, estás à vontade, podes aproveitar este bocadinho. Teve uma emissão que eu fiz, deve estar em algum lugar essa emissão, onde eu troquei com o Marcos Braga o horário. Então, eu lembro que a gente entrou, eu entrei no microfone: Marcão, hoje eu estou muito triste. Então, Beto, o que foi? Cara, aconteceu aí uma coisa, eu não sei se vou poder contar. Pô, Betão, conta aí, cara, o que se passa? Pô, cara, eu não sei se posso contar, se não posso contar, eu não sei se devo contar, se não devo contar. Fala de uma vez, cara. Tá bom, cara, vou contar. Nós somos a número 1! Eu já ouvi isso. Entra o pessoal e faz uma grande algazarra depois. Foi uma boa memória também, agora que veio agora de repente. Eu já ouvi isso. Tu não mandaste? Não, deve estar no Saudade de Cidade, alguma coisa. Pronto, então eu já ouvi isso por aí algures. Eu já ouvi isso por aí algures, sim. Eu tenho tudo isso, só tudo em DAT, eu não faço a mínima ideia de onde é que está. Mudança para lá, mudança para cá. Não tenho mais o aparelho para ler os DATs. Deve estar em algum lugar. Pois é, que um dos grandes problemas é que vocês tendo isso, hoje em dia já não deve haver nada para se ouvir. Tudo pro digital. Tem que passar tudo para o digital de alguma maneira. Ainda vou conseguir um aparelho de cidade e faço isso. Espera aí, não te desligue. É isso mesmo. Espera aí, vamos partilhar aqui a tela e eu disse que eu tinha aqui. Ora, consegues ver? Sim. Então se consegues ouvir. Marcão, vou contar. O quê? É isso mesmo. Não faça isso. Vou contar sim. Deixa eu contar, Marcão. Tá coçando aqui. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, o pessoal tá fazendo bagunça. Cadê o pessoal todo aí? Ó, pessoal! Olha lá, pessoal, agora há pouco. Vou contar a história aqui. O pessoal agora há pouco tá fazendo a tremedação aqui, uma bagunça do caramba aqui. Por quê? Teve aumento. Porque teve aumento, entendeu? Nós passamos basta dizer uma coisa que todo mundo já sabe, entendeu? A rádio é primeiro lugar. Não tem pra ninguém. Daqui a pouquinho tem mais meia hora de música, mais um bônus track no É isso mesmo. Pois é primeiro. Cidade. Pois é. Olha que isto, porta aqui as memórias em direto. Eu vou-me mandando, vou-me partilhando as coisas e vou mandando algumas coisas. E eu sabia que eu já tinha ouvido, isso. Pronto, afinal, estava mais perto ainda que aquilo que eu pensava. Estava aqui. Afinal é verdade. Não, afinal é verdade. É porque uma coisa, e até para ti, uma coisa é dizeres e lembrares-te da memória agora. Outra coisa é precisamente tu lembrares-te
ouvires essa memória agora. Está lá. Pronto. Perdão. E fica então as memórias, e precisamente como o próprio nome diz, esta rúbrica está toda à base dessas memórias. E dá-me um gozo enorme fazer e estar aqui à conversa com vocês e recordar estes bocadinhos, recordar estes tempos e estas memórias. Mas pronto, olha, queres então, eu até estava a ver se tenho aqui ainda o jingle do futebol, o jingle da vaca, estava a ver se tinha o do eletricidade. Mas não, tenho o do Múmia, tenho música, non-stop music, o palco da cidade, que tu falaste também aqui há bocado. O Canta Brasil, Cidade Dance Club. Este também não sei se foste tu. Esse é o mais antigo, Cidade Dance Club é mais antigo, o Canta Brasil é mais antigo, é de uma fase, como eu disse, aquela fase quando havia ainda futebol e tudo mais. Depois a rádio mudou bastante, aí isso parou. Pronto. Olha, vamos então voltar aqui ao término. Já isto, a conversa está longa, mas é tal história. Quando é boa a gente não dá pelo tempo passar. Flui. Beto, queres deixar então abraços, agradecimentos a alguém? Tens o teu... O abraço eu deixo a você, e o agradecimento a você por estar fazendo esse apanhado da história. Você está fazendo como Saraiva, ele que durante muito tempo fez aqui o programa da televisão, da RTP. Você está fazendo um apanhado, está buscando a história, e espero que as pessoas, ao recordarem, ao verem, ao ouvirem, consigam ter a mesma emoção que tiveram na época, que há de ter sido muito interessante para muita gente, muitas histórias passadas ouvindo a Rádio Cidade. Portanto, eu agradeço a você o carinho por fazer isso, assim como deixei agora há pouco um agradecimento ao carinho das pessoas pelos troféus que guardaram do tempo em que nós fomos a rádio número 1 em Portugal. Para nós, acho que o mais importante realmente é saber que fizemos parte da história de uma maneira agradável e que essa história ainda continua, senão não estaríamos aqui hoje falando sobre ela. Claro, exatamente. Pronto, Beto, mais uma vez obrigado então por teres vindo. Vocês estão aí desse lado, espero que tenham gostado. Hoje o meu convidado foi então o grande Beto Camurça, que traz muitas memórias a todos nós, seja pelos programas da rádio, seja pelas festas, seja pelo rap. Eu já não me lembrava desse. Aliás, lembro-me de algumas das músicas. Podem ver os videoclipes no YouTube. Eu sei que aqui há tempos eu estive a ver. Há por lá meia dúzia de videoclipes ainda no YouTube do rap, do ritmo às palavras. Portanto, podem passar por lá e recordar então também aqui a fase de cantor do Beto. Fiquei a saber que foi o Beto que escreveu a música dos Anjos do Ficarei, coisa que eu também não sabia. Portanto, mais uma vertente aqui dele que não conhecia. E pronto, de certeza que todos vocês desse lado, de uma maneira ou de outra, têm memórias com o trabalho do Beto. Deixem aí nos comentários qual é a vossa memória, se foram a alguma das festas do Eletricidade, se lembram dele em algum programa, em alguma coisa. Deixem aí por baixo nos comentários. Por hoje então está tudo. Até para a próxima. Grande abraço. Não se esqueçam. Grande abraço.